Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Felipe Nogueira de Carvalho. Esse é o curso Emoções e Regulação Emocional, Questões Filosóficas e Psicológicas. Bom, no módulo de hoje nós vamos ver mais uma teoria de emoções, a chamada teoria somática de emoções. Nós vimos na introdução do curso, se vocês se lembram bem, que a maior parte das pessoas tende a identificar a experiência subjetiva da emoção como o aspecto mais essencial de uma emoção, né? Você deve se lembrar que quando as pessoas eram perguntadas sobre qual dos aspectos da emoção elas consideravam como sendo mais essencial, a grande maioria das pessoas dizia que a experiência subjetiva era o mais importante, era o mais essencial. E isso até faz um certo sentido, né? Principalmente quando nós pensamos naquelas emoções que são agradáveis ou desagradáveis, né? Quer dizer, o que nos leva a buscar ou evitar certas situações que causam umas emoções agradáveis ou desagradáveis é justamente a experiência subjetiva que nós sentimos nessas situações, né? Quer dizer, na ausência de uma experiência subjetiva agradável ou desagradável, nós teríamos pouca motivação para buscar ou para evitar essas situações. Mas afinal de contas, o que é exatamente essa experiência subjetiva característica de uma emoção? Alguns filósofos modernos, como por exemplo o Descartes, o John Locke e o David Hume, pensavam que sensações emocionais subjetivas, como por exemplo de medo, de tristeza, de alegria, eram espécies de átomos psíquicos. O que isso quer dizer? Que eram sentimentos que não podiam ser reduzidos a outros sentimentos. Então, um sentimento de medo é apenas isso, um sentimento de medo. Você não consegue analisar ele em outros componentes que se combinariam para formar aquele sentimento. Mas, na verdade, se nós refletirmos sobre os sentimentos subjetivos que acompanham nossos episódios emocionais, nós veremos que esses sentimentos são, na verdade, sensações corporais, elas são localizadas no nosso corpo. Quer dizer, você sentir medo, o que é um sentimento de medo? É se você sentir o seu coração acelerado, a sua respiração ofegante, os olhos arregalados, a boca aberta e assim por diante. E de fato, o William James, que foi aí o fundador da psicologia moderna e também um grande filósofo, é um dos principais proponentes da teoria somática de emoções. E ele propôs uma experiência de pensamento interessante, como argumento para dizer que as emoções são constituídas por sensações corporais, mais especificamente de sensações do nosso corpo se alterando de uma certa forma, né? Então, com esse argumento, ele procurava mostrar que as emoções não existem sem essas sensações. Então, o que ele diz? Para mim, torna-se completamente impossível imaginar que espécie de emoção de medo restaria se não estivessem presentes nem a sensação de coração disparado ou de respiração ofegante, nem lábios tremendo ou membros dormentes, nem pele arrepiada ou estômago embrulhado. Então ele continua, uma emoção dissociada de toda a sensação corporal é inconcebível, né? Esse trecho está aí no texto do William James que eu deixei para vocês no espaço virtual do curso. E esse argumento do William James, que não é possível pensar em uma emoção, né, sem pensar nessas sensações corporais características, ficou conhecida como o argumento da subtração, justamente porque ele nos convida a ir subtraindo na nossa experiência emocional consciente as sensações corporais uma a uma, até que no final, se você já tirou todas as sensações corporais, você percebe que nada restou que poderia ser chamado de emoção. E na mesma época, um outro psicólogo chamado Carl Land chegou a conclusões muito similares, mas de forma independente de William James. Então ele diz: se de alguém aterrorizado forem removidos os sintomas corporais que acompanham o terror, o pulso permitido bater calmamente, o olhar tornando-se firme, a cor natural, os movimentos seguros e rápidos, a fala firme, os pensamentos claros, o que resta afinal de seu terror?
Por esse motivo, essa teoria somática ficou conhecida como teoria de James Lange. Segundo William James, uma emoção nada mais é do que a percepção de uma alteração corporal. Quer dizer, nós temos uma ideia intuitiva que vem do senso comum de que as alterações corporais são consequências das emoções que nós sentimos. Quer dizer que você fica triste e por isso você chora, que você fica com raiva, então você grita, que você fica com medo, então você foge. Mas o William James vai sugerir que, na verdade, essa visão intuitiva das coisas está completamente invertida. Em um exemplo famoso que ele dá, ele diz que nós não corremos do urso porque nós temos medo do urso, mas sim que nós temos medo do urso porque nós corremos dele. O que significa isso? É um pouco estranho à primeira vista, mas o que ele quer dizer é que o medo é a percepção desse nosso ato de fugir. Então você vê o urso, você tem uma reação corporal automática, e quando você percebe o seu corpo se alterando dessa forma, isso é o que nós chamamos de medo. Então, como essa teoria, né, relaciona de forma muito próxima uma emoção da percepção das nossas sensações corporais, ela foi conhecida como uma teoria somática de emoções. Na teoria somática, essas alterações corporais podem se referir a diversos componentes do corpo, por exemplo, reações fisiológicas autonômicas, né, quer dizer, alterações do batimento cardíaco, na pressão sanguínea, na distribuição do fluxo de sangue, alterações na respiração, sudorese, etc. Mas também alterações no sistema digestivo, como aquela sensação de aperto no estômago, dor de barriga, alterações no sistema músculo-esquelético, como tensão muscular ou expressões faciais automáticas, alterações hormonais, como por exemplo aumento da excitação, e até mesmo certas ações instrumentais, como fugir ou atacar. Aí quando você percebe o seu corpo se alterando dessa forma, em algum desses sistemas, ou em muitos casos mais de um, é isso que nós chamamos de medo, de raiva, de tristeza e assim por diante. Então, quais seriam os principais argumentos a favor da teoria somática? Por que nós devemos adotar uma teoria desse tipo? Bom, o primeiro argumento, como nós acabamos de ver, é o argumento da subtração do William James. O que ele diz? Quando nós começamos a subtrair de uma experiência emocional as sensações corporais associadas uma a uma, no final você não tem mais uma emoção, né? Mas além desse argumento, existem também algumas evidências empíricas para essa teoria. Uma evidência importante nessa direção veio de investigações acerca do que foi chamado de hipótese do feedback facial. O que isso quer dizer? Se as teorias somáticas dizem que emoções são nada mais do que percepções de alterações corporais, será que se você produzir voluntariamente uma alteração corporal, você consegue suscitar uma emoção? O William James acreditava que sim, mas ele ainda não tinha os meios e a tecnologia para testar essa hipótese de forma científica. Mas os psicólogos Strack, Martin e Stieper, em 1988, eles testaram essa hipótese. Eles pediram às pessoas que elas avaliassem certas figuras enquanto elas seguravam uma caneta com a boca dessas duas formas. Uma com os dentes de forma a induzir o sorriso e outra com os lábios de forma a induzir uma expressão mais carrancuda. E o que eles descobriram? Que as pessoas que seguravam a caneta na boca com os dentes de forma a induzir um sorriso avaliavam as figuras como sendo mais engraçadas do que as pessoas que seguravam a caneta com os lábios. Era como se o mero ato de fazer a expressão facial induzisse um certo contentamento e um estado de ânimo mais alegre naqueles participantes que seguravam a caneta com os dentes. E em um outro experimento, Duclos e seus colaboradores induziram expressões de diversas emoções nos participantes. Então eles usavam o pretexto de que eles estavam medindo atividades cerebrais com um eletroencefalograma. Então eles iam dando às pessoas certas instruções, como por exemplo, agora abre a boca,
franze a sobrancelha, regala os olhos e assim por diante. Depois, os participantes eram instruídos a preencher um questionário dizendo como eles se sentiram no experimento. E os resultados mostraram que fazer as posturas típicas de cada emoção eram capazes de induzir o estado emocional correspondente. Então, as pessoas que faziam aquelas expressões de medo diziam sentir um certo medo naquele momento e assim por diante. E, finalmente, o neurologista português Antônio Damasio e sua equipe, eles usaram imagens de ressonância magnética funcional para medir a ativação cerebral das pessoas enquanto elas reviviam alguma experiência emocional significativa em suas vidas. E o que eles viram foi que as áreas somatosensoriais do cérebro, que são justamente as áreas que detectam e representam alterações corporais e o estado do nosso corpo, elas ficavam altamente ativas durante essas experiências. E isso, é uma evidência importante para a ideia de que o corpo tem um papel central na emoção. De que até quando você lembra de uma emoção, as áreas do seu cérebro que detectam e representam o estado do seu corpo estão altamente ativas. Esses resultados são bastante interessantes, e eles mostram que o corpo parece de fato estar intimamente envolvido com a experiência emocional e que a postura que nós adotamos pode influenciar a nossa experiência, o nosso estado emocional. Então, na verdade, se formos pensar sobre isso, há um certo sentido naquele antigo conselho de coloque um sorriso no seu rosto, como forma de fazer a pessoa se sentir melhor, já que a percepção do corpo se alterando de uma certa forma já seria capaz de induzir uma experiência, um estado emocional correspondente, de acordo com a teoria somática. E uma consequência interessante de se pensar as emoções dessa forma, como propõe a teoria somática, é que isso coloca a experiência subjetiva, de novo, no centro daquilo que é uma emoção. E alguma coisa que, como nós vimos, corresponde ao senso comum. É o que a maioria das pessoas julga ser mais importante uma emoção. E é aquilo também que nos motiva a buscar ou evitar essas situações. E o que é o que torna as emoções tão importantes, tão centrais em nossas vidas? A teoria somática, então, ela chama atenção para a corporeidade das emoções, para o fato de que as emoções são vividas no corpo e não, ou pelo menos não só, na mente. Né? E aí, um modo de ter uma melhor vida emocional, quer dizer, uma vida emocional mais regulada, não é só pensando e refletindo sobre o que são emoções, sobre as situações que causam as emoções, ou se nossas reações emocionais são justificadas ou não, que foi o que nós vimos na sessão anterior, mas sim, de acordo com essa teoria, nós devemos desenvolver uma relação melhor, mais próxima, mais aprofundada com o nosso corpo. Desenvolver a nossa sensibilidade corporal, ser capazes de detectar alterações corporais mais sutis assim que elas começam a surgir, porque aí nós vamos saber de forma mais íntima se nós estamos tendo uma reação emocional. Muitas vezes, quando nós não temos muita sensibilidade corporal, nós começamos a reagir de forma defensiva, por exemplo, ou de forma irritada, sem saber que nós estamos fazendo isso. Às vezes alguma pessoa avisa, nossa, mas por que você está tão irritado? E aí você se dá conta de que realmente você está tendo uma reação de irritação. Essa é uma estratégia de regulação emocional que é menos racional, é menos cognitiva e mais corporificada. E de fato, existem muitas evidências do que as pessoas que têm uma maior sensibilidade interoceptiva, o que é isso? A percepção seria você perceber o que está do lado de fora, e a interocepção é você perceber o que se passa dentro do seu corpo. Então, as pessoas que têm uma maior sensibilidade interoceptiva são pessoas que têm uma maior sensibilidade corporal. Elas são mais sensíveis a alterações e a sensações de seus corpos. E há uma relação muito estreita em essa sensibilidade corporal e ter uma vida emocional mais rica. Essas pessoas, então, elas são melhores em identificar e descrever as suas próprias emoções e também em regular suas emoções. Então, nesse estudo que eu estou colocando aí no slide, da Georges Amariola e sua equipe, primeira coisa que eles fizeram aqui foi classificar as pessoas de acordo com a sensibilidade corporal que elas tinham. Um modo muito usado de se fazer isso
é você pedir para as pessoas para elas contarem, né, marcarem as batidas do seu coração. Algumas pessoas são muito boas em fazer isso, em simplesmente sentir as batidas do coração, e outras não são tão boas. Então você pode classificar as pessoas de acordo com a sensibilidade interoceptiva que elas têm. Depois, uma vez que eles tinham essa classificação, eles faziam entrevistas com as pessoas perguntando sobre suas vidas emocionais, como elas se sentiam quando elas tinham uma experiência emocional, como elas classificavam seus estados emocionais, como elas regulavam suas emoções quando elas sentiam necessidade e assim por diante. E eles viram aí que existia uma relação significativa entre as duas coisas. Quer dizer, as pessoas que tinham uma maior sensibilidade corporal, né, tinham uma vida emocional mais rica, né, sabiam classificar, falar melhor suas emoções e regular melhor suas emoções também, né? Então, isso mostra que vale a pena desenvolver nossa sensibilidade corporal, né, já que há evidências importantes que isso leva a uma melhor vida emocional. Porque se nós conseguimos detectar uma alteração do nosso corpo assim que ela surge, nós podemos identificar uma emoção logo em seu início, e assim nós podemos nos regular antes que a emoção se torne intensa demais. E não por acaso existe uma prática meditativa chamada de mindfulness que busca desenvolver exatamente isso, a nossa sensibilidade interoceptiva, porque ela foca a nossa atenção nas nossas próprias sensações corporais. Na próximo módulo, eu convidei um instrutor de meditação, Ramon Cossenza, para falar um pouco sobre essa prática e a sua relação com a regulação emocional. E também ele vai fazer uma dessas práticas com vocês, né? Então o áudio dessa prática já está disponível no ambiente virtual do curso, aí na próxima unidade. Vocês poderão ver na prática o que é focar a nossa atenção nas nossas sensações corporais. E quanto mais vocês fizerem essa prática, mais vocês irão desenvolver a sua sensibilidade interoceptiva e, como nós vimos, existem evidências de que uma maior sensibilidade interoceptiva leva a uma melhor vida emocional. Mas, antes de vocês fazerem essa prática na próxima unidade, eu vou propor uma outra prática aqui nessa unidade. Para já introduzir a ideia de nós aprendermos a focar a atenção em nossas sensações corporais. Vocês devem ter lido o texto que está no ambiente virtual desse curso, ou se vocês não o fizeram, vocês devem lê-lo em breve, em que os autores fizeram um experimento com seus alunos, pedindo-os que revivessem uma experiência emocional significativa, e aí é importante, né, que eles fizessem o exercício de forma bem mais intensa, quer dizer, você não só se lembra, mas você procura realmente recriar e reviver aquela experiência emocional que você sentiu naquele momento. Então, você procura prestar atenção onde no corpo você sente a emoção com mais intensidade. Né? Na área do coração, na área do abdômen, na cabeça, nas mãos, nos pés. Onde a emoção, né, mais se manifesta no corpo? No espaço virtual dessa unidade, tem ali, né, um exemplo com o texto. Então, eu sugiro que vocês façam esse exercício, para nós começarmos a nos preparar para a próxima unidade. Nós vamos tentar desenvolver a nossa sensibilidade corporal de forma mais aprofundada. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para dizer na aula de hoje. Muito obrigado e nós continuamos no próximo módulo.